Se você é uma pessoa que está ligada nas notícias do mercado financeiro, deve ter visto essa matéria do Infomoney sobre as 10 ações mais baratas e com potencial de alta que pagam dividendos. Nessa matéria do Infomoney é feita uma projeção para cada uma dessas ações. Então, sem mais delongas, roda a vinheta que você já vai entender um pouquinho melhor sobre essas ações. Fala, my friend! Seja muito bem-vindo ao canal Lucas Pereira Educação Financeira. Se você não me conhece, eu sou o Lucas e aqui no canal eu te ensino educação financeira, como poupar, guardar dinheiro, investir, tudo de forma muito simples. Se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever no canal, deixar o seu joinha, porque assim você ajuda mais pessoas a terem conhecimento sobre educação financeira, investimentos e dar aquela fortalecida por todo o conteúdo que eu trago 2 vezes na semana aqui no canal para você. Então vamos lá, essa matéria que você está vendo aqui na tela, ela foi feita levando em consideração uma estrategista da XP, a Jane Lee. E aí, segundo o que essa matéria traz pra gente, a Bolsa Brasileira ela está sendo considerada barata, porque o PL dela está em 8,1, quando a gente tem uma média histórica aí de mais ou menos 10,9, né? O que é 2,8 pontos a mais do que ela está hoje. Então é como se você pudesse comprar ações em promoção, né? Ações mais baratas do que elas realmente valem, mas é lógico que isso não vale para todas as ações. E se você não sabe o que é PL, eu vou deixar um card aqui em cima. Nesse card eu falo sobre vários indicadores para você e o PL é um deles. Então acessa o card e entende um pouquinho mais sobre isso. Quando você vai descendo, você chega aqui na tabela que ficou considerado como as 10 ações mais baratas e com potencial de crescimento. Uma informação que você precisa ter muito cuidado aqui é com esse preço-alvo. E por que você precisa ter cuidado com esse preço-alvo? Porque ela está valendo hoje, por exemplo, a 3R, ela está valendo R$ 32,47 com um preço-alvo de R$ 56,50. Só que isso não quer dizer que a 3R vai chegar nesse 56,50. Ela pode chegar, né? É uma estimativa, é uma projeção, não é uma certeza. O mercado ele não é linear, vai chegar, não é assim que funciona. Então, por exemplo, imagina lá, você vai lá, compra, considerando isso aqui, viu isso aqui, falou, nossa, vai aumentar o preço, vai ficar bom, vai ficar legal, e aí você vai lá e compra a 3R nesse preço de hoje por R$ 32,47. E aí ela vai subindo 35, 37, 40, 45, 46, e aí de repente, puf, a empresa pega e despenca o preço, vai para R$20. Então você tem que entender que o mercado é cíclico, né? Ele vai subindo, ele vai descendo, ele pode subir até mais que esses R$50, ou ele pode cair, né? Pode cair abaixo desses 32 que ela está hoje. Outra informação aqui falando da 3R está relacionada ao PL. O PL dela hoje está em 11,9, com uma projeção de 5,2. O que isso significa? Significa que esses estrategistas, esses economistas, eles estão tendo uma projeção no lucro, né? No aumento do lucro que a empresa vai ter. Então, quanto mais lucro a empresa vai tendo e mantendo o preço das ações, menor vai ficando o PL. Isso tudo ligado ao resultado da empresa. Mas como eu disse, você não pode simplesmente comprar e esperar que ela chegue aos R$56. Não é assim que funciona. Igual eu falei, ela pode cair. Então, o que você precisa fazer? Você precisa acessar aquele site que você gosta, né? Aquele site que você tem confiança. Por exemplo, eu acesso o Status Invest, eu vejo os indicadores, eu vejo as notícias, ver os resultados, né? Por exemplo, recentemente saiu os resultados trimestrais de várias empresas, daqui a pouco vai sair o resultado do 4º trimestre, e aí você precisa acessar essas notícias, ver como que está o resultado, como que tá os balanços e ver se é interessante para você se manter nessa empresa. E aí você pode tomar a melhor decisão para você, né, para os seus objetivos. Ou então, se você quiser deixar e ver se a sorte chega, é uma opção sua, mas o interessante de verdade é que você estude as ações que você investe. A próxima empresa que você vai ver aqui é a 3 Tentos, né, com um preço atual de R$ 11,31 e uma projeção de R$ 19,10, o que dá uma valorização de aproximadamente 68,9%. Só voltando aqui rapidinho, né, na 3R, essa valorização estimada é uma valorização de 74%, então são valorizações assim, muito altas. E aí, por mais que ela não pague dividendos, né, você vê que ela não tem uma estimativa de dividendos, esse resultado
aumentado ele seria muito interessante para você que faz trades, por exemplo, né? Faz hold, swing trade, então poderia ser uma opção para isso. E aí voltando aqui na 3tentos, né, ela tem um pagamento atual de 1,4% com uma estimativa de dobrar esses proventos para 2,8%. Esse não é um dividendo tão alto, mas a projeção de valorização, né, assim como a 3R, ela é muito interessante, mas como eu falei, você não pode acreditar cegamente nessa projeção. A próxima empresa é o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil ele está com um valor atual de R$ 51,00 e uma projeção aí para os seus R$ 61,00, né? O que dá uma valorização de quase 20%. Outra informação interessante que você tem aqui é que o PL ele cairia um pouco, né? Então quando a gente acessa aqui o Status Invest, dá para você ver que ele está com um indicador de PL de aproximadamente aí os seus 4,68, né? Aqui está 4,5, mas está relacionado à época que esses resultados foram retirados. E aí, por exemplo, então isso aqui significa que o lucro do Banco do Brasil vai aumentar um pouco também. É pouca coisa? É, mas já representa bastante valor financeiro. E também que o dividendo do banco ele vai aumentar, né? Aqui está registrado 9,8, mas aqui no Status Invest a gente tem uma projeção aí de 8,42. Mas ele vai chegar aí até os seus 10%, e é bem interessante e bem factível, considerando que o lucro da empresa tende a aumentar. A quarta empresa que a gente tem aqui é a Engie, né? A Engie que está com um preço atual de R$ 43,90 para uma projeção de 49, representando uma alta aí de quase 12%. Para a Engie, a gente tem um PL aqui de 7 para 6,7. E eu acho que isso aí já pode ser um pouco mais difícil, porque como a gente observa aqui no Status Invest, hoje o PL está em 10,56. Então, para ela chegar nesse PL aqui de 6,7, o resultado da empresa teria que melhorar muito, né? Ela teria que aumentar muito o lucro que ela está tendo. E a outra informação que a gente tem está relacionada ao dividendo, né? Ela está pagando aí em média 6,5% com uma projeção de 8,9, né? Quando a gente olha aqui no Status Invest, é isso mesmo, né? Ela está pagando aí por volta dos seus 6% e eles estão projetando 8,9%. Só que o que acontece? Quem acompanha a Engie sabe que ela paga de 55% a 100% do payout, mas atualmente a empresa vem fazendo muitos investimentos para melhorar os resultados dela. E se você acompanha as notícias, como eu disse, você deve ter observado no fórum que tem uma perspectiva para manter esse payout no 55%, considerando esses investimentos, né? Então ela paga menos dividendos e investe mais na empresa. E essa projeção que está apresentada aqui no Infomoney de 8,9, ela está diretamente ligada a esse 100%. Então pode ser que isso não represente o valor real que a empresa vai pagar. A próxima empresa que você tem aqui é a Klabin, né? A Klabin ela é uma empresa bem interessante, né? Um upside e uma valorização projetada de 14,5% quase. E quando a gente fala de PL da Klabin, né? Tá aparecendo aqui um aumento desse PL, só que a Klabin não é interessante de fato você olhar o PL. Por quê? Porque ela paga os dividendos, ela paga os proventos dela relacionado ao EBITDA, porque existe uma série de fatores contábeis que altera esse pagamento de dividendo, né? Então é interessante que você olhe o EBITDA, porque o pagamento está relacionado ao EBITDA. E aí, falando sobre a perspectiva de pagamento, né, nós temos aqui uma perspectiva de 4,9%, e quando a gente olha os dados aqui do Status Invest, ela apresenta um pagamento médio aí de 5,8%. Então isso está muito alinhado com as projeções, né? Lembrando que a Klabin ela vai pagar de 15% a 20% sobre aquele EBITDA que eu falei para você. E quando a gente fala sobre pagamentos altos de dividendos, né, a Klabin ela nunca foi uma boa pagadora assim de dividendos. Como você pode também estar observando aqui na questão do payout histórico, né, da Klabin, você consegue observar que a época que ela mais pagou dividendos foi em 2022, né, com um teto ali de 7,51. Em 2018 também teve um pagamento bem interessante, mas não é aquele pagamento histórico assim, que ela mantém sempre muito alto. Não, foram em algumas ocasiões, já em outras ela costuma pagar um payout bem baixinho, ó. Você vê que não é um payout tão alto assim. Quando você vem para a próxima empresa, você vê que é a Petrobras, né? Então a Petrobras ela tá com um dividendo aí histórico de 18% para esse ano e uma projeção de 15%. Quando a gente acessa também aquele site que você faz as suas análises, você observa que ela está pagando hoje
20,34%, o que daí já é um dividendo bem interessante, bem alto, né? E considerando a margem, né, o valor do petróleo bruto que está aumentando e está mantendo os preços, isso pode significar que a margem de pagamento de dividendos da empresa para você, que é um acionista dela, vai continuar alta, né? Dos seus 15% aos seus 20%. E aí, a próxima empresa que você tem aqui também é o Grupo Mateus, né? O Grupo Mateus, que é uma empresa do setor de atacarejo, principalmente na região norte do Brasil, né? No Maranhão, no Piauí, nessa região brasileira. E como você pode observar aqui, ele não é uma empresa que paga dividendos, né? Isso é bem comum dos grupos de atacarejo, né? No mercado de varejo. E ele também tem uma margem bem baixa, por isso que ele não vai pagar esses dividendos. Mas aqui você tem que considerar também que eles fizeram essa projeção considerando a valorização, né? Que é uma valorização de aproximadamente 45%. Então, de novo, para quem faz swing trade, para quem faz um holding, pode ser muito interessante. Mas a pessoa tem que estar sempre ligada nos resultados, nos indicadores e tá acompanhando a empresa para ver se ela está apresentando bons resultados. Se não sai ou vê o que mais condiz com a sua estratégia de investimento. A próxima empresa que você tem aqui é o Itaú, né? O Itaú com uma projeção de valorização de aproximadamente os seus 12%, também vai passar por uma redução do PL, então como você pode observar aqui, estão lançando um PL de 7,1 para 6,6, então isso também quer dizer, né, quer implicar que os resultados do Itaú eles vão melhorar em 2023, e aí também vem um aumento no pagamento dos dividendos, né? Aqui dá para você ver que vai ter uma perspectiva de pagar 6,6%. Quando a gente analisa aqui no Status Invest, está bem alinhado com isso, né? 4,75 e aqui a gente tem 4,8, e isso aí está ligado também diretamente a outras notícias, né? Informando que tanto o lucro do Banco do Brasil quanto do Itaú tem uma perspectiva muito melhor para 2025. Então 2025 vai ter uma melhora muito alta nos dividendos pagos por essas empresas. Então em 2024 isso poderia estar começando para chegar em 2025 e dar um resultado muito melhor. A próxima empresa que a gente tem aqui é a M. Dias Branco, né? Você consegue observar aqui também que a empresa nunca foi uma boa pagadora de dividendos, né? Você tá vendo aqui, ó, 1,9% de dividendos pagos esse ano. Só que quando a gente vem para análise aqui no Status Invest, esse dividendo ele tá em 0,5, ou seja, 0,5% no ano. Então pode ser que o interessante aqui de novo seja a valorização desse ativo, né? Com uma valorização de 34%. Mas o que aconteceu? Recentemente teve outra notícia, nessa notícia aqui, onde ela fala assim, ó, M. Dias Branco lucra 32% mais no terceiro trimestre de 2023 e eleva os dividendos. Então, hoje a empresa paga 60% do payout em relação aos dividendos e ela vai passar a pagar 80% do payout. E isso está diretamente ligada à dívida líquida da empresa, né, sobre o EBITDA, onde ele foi menor que 0,3. Então, enquanto a dívida se mantiver controlada, né, a empresa ela vai estar pagando aí de 0,5 a 0,6 centavos de dividendos por ação, né, todos os trimestres. Mas vale aqui te lembrar também que o PL dessa empresa hoje ele está aí na casa dos seus 21,82. Então, considerando um PL tão alto assim, pode ser, né, que dependendo da sua estratégia, na minha concepção, não é viável, na verdade, né, porque o PL está muito alto e o investimento que você tem que fazer nessa empresa para receber esses 6 centavos, ele é muito alto. Então, não casa, né, o valor que você vai pagar para receber não é tão rentável assim. E aí, por fim, mas não menos importante, nós temos a Vale. A Vale aqui ela está apresentando uma desvalorização de 2,2%, mas ela vai apresentar uma melhora no PL dela, ou seja, vai melhorar o resultado e o dividendo que ela paga vai melhorar também, né? Aqui tá que ela está pagando 9,3%. Quando a gente abre ali o Status Invest falando da Vale, ela está pagando 8,47%. Então é um resultado bem interessante e possível. Outra informação bem interessante é que o commodity de ferro, né, o minério de ferro, desde outubro desse ano ele vem apresentando uma alta nos preços, né? E esse é o principal material da companhia, então isso pode significar que para 2024 a empresa vai apresentar bons resultados, vai pagar bons dividendos. Como eu falei, você tem que considerar que o mercado ele é cíclico, né? Por exemplo, quando a gente pega uma série histórica aqui, a Vale ela teve valendo aí cerca de seus R$90, e esse ano ela chegou a valer ali a casa dos seus 60, então é quase 30% ou até mais que 30% de desvalorização. E hoje ela já voltou a recuperar, né? Bateu ali seus 74, 75
R$ 75 e está na casa dos 73. E como eu disse, o preço do ferro está aumentando, a tendência é que os resultados aumentem e esse valor também aumente. A atenção que você precisa ter é que muitas vezes essas recomendações elas vêm em um cenário de alta, né? Onde os ciclos no minério estão altos, por exemplo, né? Considerando a Vale, que a pessoa foi lá e comprou a empresa R$ 90 porque apareceu uma recomendação falando que o lucro estava alto, e a pessoa, né, o investidor foi lá e comprou. E ele comprou acreditando naquela perspectiva e de repente, caiu lá mais de 30% aqui, teve aquela desvalorização gigantesca. E aí vem os gurus investidores, né, aquela pessoa da internet fala: eu falei que o lucro estava muito alto, eu falei que ia cair, eu falei que ia virar pó. E aí o que o investidor iniciante muitas vezes na vida pensa? Comprei num momento muito ruim, a empresa vai quebrar, o que eu vou fazer? Vai lá e vende tudo no desespero. Mas não é isso. Você precisa analisar o cenário e ver se aquilo representa a verdade de fato. Porque, como eu disse, tanto o mercado ele é cíclico, quanto o commodity é cíclico também. Então, o ferro tem épocas que ele está mais caro e épocas que ele está mais barato. E, logicamente, a Vale é diretamente afetada por isso. Então, muito cuidado com esses momentos de euforia do mercado, para que você não entre em uma ação que o preço dela está muito alto, né, por um motivo de euforia, por alguma notícia. Então faça a sua análise com muito cuidado. Outra informação que essa notícia traz pra gente, ela fala sobre o PL, né, que é um dos indicadores mais utilizados, mas que não é para usar só o PL. E eu concordo, o PL ele é muito bom, é um indicador muito interessante, ele pode balizar as suas escolhas, mas não é interessante que você avalie apenas o PL. Então aqui ela fala sobre o P sobre VP também, sobre o EV, sobre o EBITDA, e com tudo isso, analisando esses dados, analisando o ROI, você pode escolher ações de forma muito mais certeira, muito mais criteriosa e muito mais saudável para a sua carteira de investimentos. E como eu falei, se você acessar esse card aqui, você vai para um vídeo que vai te falar um pouquinho mais sobre indicadores, você vai entender um pouquinho melhor sobre isso e vai poder fazer essas escolhas bem também, né? E se você quer investir melhor, você já sabe o que fazer, né? É só se inscrever no canal, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago aqui para você de forma gratuita. E eu tenho certeza que através dos vídeos que eu trago aqui para você, você vai conseguir investir melhor, você vai ter mais educação financeira, vai conhecer mais sobre ações, fundos de investimento, renda fixa, Tesouro Selic e diversos outros conteúdos, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se esse conteúdo foi útil, se te ajudou, se você aprendeu alguma coisa, deixa seu joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem precisa aprender um pouquinho mais sobre educação financeira, sobre investimento, sobre ações, dividendos, entre outras coisas que eu trago aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu? Tchau!